Hello students, how are you today? Como é que vocês estão hoje? Preparados aí para a gente ver mais um modal verb, né? Que é um verbo que tem uma situação de uso bem específica? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, como eu vou mostrar agora para vocês. Olha só, então na aula, 171, nós temos então, de língua inglesa, o modal could, que é um verbo modal, como nós vamos ver ao longo da aula de hoje, tá? Então anotem aí, tirem as dúvidas, tá certo? É sempre importante, é um verbo aí modal que nós utilizamos bastante no nosso dia a dia, certo? Então, gente, vamos iniciar falando aí um pouquinho do que é, de fato, um modal verb, né? Quais são as características desses verbos, né? Então, o que são os verbos modais? Olha só. Primeiro, o primeiro ponto, eles são verbos auxiliares, né? They are auxiliary verbs. Eles são verbos auxiliares, ou seja, não são verbos principais, né? Eles estão sempre juntos com verbos principais, tá? Dentro daquela sentença, dentro daquele contexto, ele vai estar sempre junto com o verbo principal. Mas ele não é verbo principal, ele é um verbo auxiliar, tá? Primeiro ponto, né? Segundo, they don't follow the normal rules when conjugated with third person of singular. Então, eles não seguem a regra. Nós já sabemos, que quando nós conjugamos aí verbos com terceira pessoa do singular no presente, esse verbo, ele é acrescido de ES. Com os verbos modais, eles não sofrem alteração alguma, tá certo? Então, eles permanecem com a sua estrutura normal. Ele não sofre nenhuma alteração quando conjugado com terceira pessoa do singular, igual aos verbos principais, aqueles outros verbos que nós utilizamos, tá certo? Então, ele não sofre essa alteração. O outro ponto, gente, eles não recebem a terminação ED. Nós sabemos que verbos regulares, quando conjugados em língua inglesa, os verbos regulares têm terminação em ED no passado. Então, quando eu conjugo um verbo regular no passado, ele vai ter terminação ED. Não é o caso, tá? Ele não sofre, nenhum dos verbos modais sofre essa alteração. Ele não é conjugado, quando conjugado no passado, como é o could, que nós vamos ver, ele não sofre essa alteração, ele não é acrescido de ED, tá certo? Então, é uma outra característica aí diferente dos verbos comuns, tá? E por último, aqui nós temos, então, they can change the meaning of the main verb. Eles podem mudar o significado, o sentido do verbo principal, tá certo? Então, são essas características aí dos verbos modais, né? Então, primeiro ali, eles são verbos auxiliares. Segundo, eles não seguem a regra de, quando conjugado com terceira pessoa do singular, ele não é acrescido de ES, não sofre alteração nenhuma. Ele é diferente dos verbos, os verbos normais. E também ele não tem nenhuma mudança quando conjugado no passado. Verbos regulares têm terminação em ED quando conjugado no passado. Os verbos modais não sofrem disso. E por último aí, eles podem mudar ou modificar então o significado do verbo principal, tá certo? Então essas são as características dos verbos modais. Vamos ver agora o could, que é o verbo modal que nós vamos trabalhar hoje. Então o could, a gente sempre coloca ele, em oposição ao can. Can é o presente do could. Então, o could passa a ser o passado de can. Todas as situações de uso do can, no presente, eu vou utilizar could no passado, tá certo? Então, o could, de modo geral, ele é o passado do modal can, tá certo? E ele tem algumas características, como nós vamos ver ao longo da aula. Olha só essas características, vamos ver? Então, could, ele é um verbo, um verbo auxiliar e, portanto, um modal verb, o could, então, é o passado de can e ele significa podia ou poderia, tá certo? Então, o significado de could é podia ou poderia, tá certo? Olha só um pouquinho mais aí sobre o could. Então, nosso grammar topic, nosso tópico gramatical hoje, ele vai se dar, então, relacionado ao modal could. Nós temos, então, usamos o could para falar de habilidade. Olha só o exemplo. E.g., I could ride a horse every day when I was younger. Eu podia andar de cavalo, tinha essa habilidade, de andar a cavalo, de cavalgar, todo dia quando eu era jovem. I could ride a horse every day when I was younger. Então, eu tinha essa habilidade. Repare que ele passa a ideia também de passado, Eu tinha essa habilidade. Outra situação de uso aí do could, olha só.
Então, usamos o could para falar de possibilidades. Olha só o exemplo. We could reduce the greenhouse effect by reducing gas emission. Então, é uma possibilidade, né? Nós poderíamos, então, reduzir, né, o efeito estufa por reduzir aí as emissões de gases. Então, é uma possibilidade. Eu utilizo could para falar de possibilidade. Outra situação. Para fazer pedido, né? Nós utilizamos, então, o modal could para fazer um pedido. Olha só o exemplo. Could you lend me your video about climate change? Poderia me emprestar o seu vídeo, né, sobre mudanças climáticas? Então, também para fazer um pedido, eu utilizo could. De antemão, eu já adianto então, né, que could ele é uma forma educada de se dirigir a outra pessoa, tá? E agora, para finalizar, o could eu utilizo para expressar uma dedução, tá? Deduzir algo. Olha só o exemplo que eu tenho ali. The second group could, o segundo grupo poderia explain the consequence of global warming. O grupo 2 poderia explicar as consequências do aquecimento global, né? Isso é uma dedução, tá certo? Deduzir algo. Então, a outra situação de uso aí do modal could, tá certo? Porque, de fato, could é o passado do can. Então, todas as situações de uso do modal can, eu posso utilizar com o could, já que é o passado, tá certo? Vou mostrar agora para vocês uma lista de palavras, né, um novo vocabulário daquilo que nós vimos até agora, das frases, né, extraído das frases que nós vimos até o momento. Olha só. Então, new vocabulary. Nós temos ali o verbo, né, eu coloquei inclusive a classe gramatical das palavras. Follow é um verbo, significa seguir. Aí nós temos rules, que significa regras, né, ele é um substantivo, noun. E nós temos change, que também é um substantivo, mudança, noun. Aí nós temos meaning, também um substantivo, né, e significa, a tradução seria significado. Aí nós temos main, que é um adjective, que significa principal. E de é uma palavrinha, gente, que vem do latim, tá? Exempli gratia, né? É uma forma, então, e de abreviação de exempli gratia. É uma palavra que o inglês trouxe também, né? Por influência do latim. Aí nós temos ride, que significa andar ou montar a cavalo. Greenhouse também um substantivo, né? O ride é um verbo. Greenhouse é um substantivo e significa estufa. E lend é verbo, né? É da classe gramatical, ele é um verbo e significa emprestar, tá certo? Uma lista aí de vocabulários. Falando ainda sobre o modal could, né? Vamos relembrar aí quais são as situações de uso. Então, nós utilizamos ele, né, esse modal, para falar de habilidade, possibilidade, né, para fazer um pedido e fazer uma dedução, tá certo? Vou mostrar para vocês agora uma lista aí de situações de uso do modal could, tá? Algumas palavrinhas novas aí que vocês também podem anotar caso sejam palavras novas, tá certo? Então, nós temos ali como título, né? We could reduce the greenhouse effect. Nós poderíamos reduzir o efeito estufa, né? Daí, quais medidas poderíamos tomar? Primeiro, reducing the CO2 emissions, né? Reduzindo, né, as emissões de gás carbônico, tá? Então, é uma forma aí de reduzir o efeito estufa. Então, outra situação, né, é walking or riding a bike, caminhar ou então andar de bicicleta, é uma outra forma de reduzir o efeito estufa. Aí, save energy, economizando energia, tá? A palavrinha save significa salvar, mas nesse contexto aí é economizar, tá? Saving energy, né, economizar energia. Aí outra situação, using public transportation, utilizar transporte público, né, uma forma também de reduzir o efeito estufa. Aí nós temos buying electric cars, né, comprar carros elétricos, né, outra forma de reduzir o efeito estufa. Aí recycling your garbage, reciclar o seu lixo, né, recycling your garbage, né, reciclar aquilo que é reciclável, né. Aí também, consuming less beef, consumir menos carne. Beef, então, é carne, né?
E não é o beef, né, como a gente imagina, é carne de boi, né? Beef é carne de boi de modo geral. Aí outra situação, planting trees, né, plantar, reflorestar, né, ou plantar árvores, planting trees, plantar árvores. Buying local products, isso é também importante, comprar produtos locais, né, isso evita o transporte longo e consumo de energia, né, então comprar produtos locais também é uma forma de reduzir o efeito estufa. Buying local products. E por ali uma outra situação também, reducing consumerism, né, reduzindo então o consumo, isso também é muito importante para evitar, ou reduzir na verdade, o efeito estufa. Reducing consumerism, né, reduzir então o consumo. Outra situação, reusing rainwater, reutilizar então a água da chuva, reusing rainwater, né, reutilizar na verdade, né, a água da chuva. Então essas são situações, são algumas medidas que nós podemos tomar para reduzir o efeito estufa, tá certo? Uma lista de verbos aí que nós vimos nessas frases, olha só. To reduce significa reduzir, to walk, caminhar, to save, salvar ou economizar, né, como nós vimos lá no exemplo de economizar energia, saving energy. To use é usar, né, muitos desses verbos aí são palavras cognatas, porque elas têm um significado muito próximo do significado em português, né, são palavras que se parecem muito, inclusive na tradução, né. Aí mais na sequência, nós temos na sequência de verbos, to buy, que é comprar, to recycle, que é reciclar, to consume, que é consumir, to plant, que é plantar, e to reuse, que é reutilizar. Tá certo, gente? Agora eu vou mostrar para vocês aí um short dialogue, né, um diálogo curto, aí depois a gente vai explorar um pouquinho mais aí o passo a passo desse diálogo. Olha só. Could you explain the relation between consumerism and greenhouse effect? Sure. First of all, let's understand what is consumerism. Consumerism means to buy a lot or buying something you do not really need. It's like buying clothes that you never wear or buy a new car every year. Exactly. So, when you buy much more than needed, the factories must produce more and use raw material. All this process destroys the environment and consumes a lot of energy. Então, gente, nesse dialogue aí nós temos alguns exemplos aí, né, que traz inclusive o could. Agora eu vou explorar essa conversa, esse diálogo passo a passo, olha só. Então, no primeiro nós temos ali, could you explain the relation between consumerism and greenhouse effect? Você poderia explicar a relação entre o consumo, né, o consumismo e o efeito estufa? Aí na sequência vem a resposta. Sure, first of all, primeiro de tudo, let's understand what's consumerism. Vamos entender então o que é consumo. Consumerism means to buy a lot or buying something you do not really need. Então, consumismo significa comprar muito ou comprar algo que você realmente não precisa. It's like buying clothes that you never wear or buying a new car every year. Aliás, é uma pergunta, né? It's like buying clothes that you never wear or buying a new car every year. Né? É o mesmo, né? Então, comprar roupas que você nunca usa ou trocar de carro todo ano? Daí a resposta. Exactly, exatamente. So, when you buy much more than needed, quando você compra muito mais do que você precisa, the factories must produce, as fábricas, né, precisam produzir mais, produce more, and use raw material, e utilizar mais matéria-prima. All this process destroys the environment. Todo esse processo destrói o meio ambiente. And consumes a lot of energy. Todo esse processo, então, destrói o meio ambiente e consome muita energia. Então, aí, nós exploramos um pouco mais esse dialogue. Vou mostrar para vocês agora uma lista aí de palavras novas que nós vimos nesse texto, né, nesse dialogue. Between é uma preposição, significa entre. Sure significa certo, é um adjetivo. Understand significa, é um verbo, né, significa entender. A lot é um adjetivo, significa muito. Need significa precisar, né, um verbo. Clothes é um substantivo e significa roupas.
Wear é um verbo, significa vestir. Every year é um advérbio, né? Uma locução adverbial, na verdade. Todos os anos, né? Significa todos os anos. Much more é um advérbio, significa muito mais. Raw material, um substantivo, significa matéria-prima. E environment significa meio ambiente, tá certo? Uma lista aí de palavrinhas novas aí, caso vocês não conheçam. Certo, gente? Vamos colocar em prática, então, o que nós vimos na aula de hoje sobre o modal could. Olha só a nossa DLI. Então, gente, na nossa DLI nós temos o seguinte. Analise a frase e defina o que o modal verb expressa. O que ele expressa? Na primeira ali, I could ride a bike when I was 3. Ele, né, expressa habilidade, possibilidade, pedido, dedução. Aí a outra, letra B, letter B. Could you do me a favor? Poderia fazer um favor? Aí nós temos ali as opções, possibilidade, aliás, habilidade, possibilidade, pedido, dedução. Né? Ele expressa o quê? Quais dessas opções? Tá certo? Letra C. We could study this book. Nós poderíamos estudar esse livro. Aí nós temos habilidade, possibilidade, pedido, dedução. Né? Ele expressa o quê? Então, vocês terão agora um tempinho aí para responder. Na sequência, nós voltamos com a correção.
Então, gente, vamos agora para a correção, né? Eu percebi ali que os alunos estão colocando as suas respostas ali no chat. Hoje o tema da nossa aula foi a utilização do modal could, que nós podemos utilizar aí como passado, né, do modal can. E nós utilizamos, inclusive, nas mesmas situações, a diferença aqui no passado, tá? Vamos ver algumas respostas aí. Olha só, nós temos a Ruth Sanches, né, colocando a seguinte resposta. Letra A, habilidade. Letra B, pedido. Letra C, possibilidade. Então, essas respostas colocadas aí pela Ruth. Vamos ver aí o Emanuel, é isso, né? Emanuel colocou as seguintes respostas. Letra A, habilidade. Letra B, pedido. E letra C, responsabilidade. Acho que houve um engano ali, né, Emanuel? A gente não trabalhou com responsabilidade. Tudo bem, a gente já vai ver aí a resposta, tá? Aí nós temos a aluna Késia a Késia colocou a seguinte resposta, olha só. Questão 1, né? A letra A ela colocou habilidade, letra B ela colocou pedido, letra C possibilidade, tá? A gente já vai ver aí se de fato vocês acertaram. Acredito que sim, né? Vocês pegaram muito bem aí a resposta, já que é um tema também não é muito difícil, né? Aí nós temos a aluna Amanda colocando a seguinte resposta. Letra A, habilidade. Letra B, pedido. Letra C, possibilidade. A gente vai confirmar aí se de fato vocês acertaram, tá? De antemão, eu agradeço a participação de todos vocês. É importante vocês colocarem as respostas para a gente ir acompanhando aí, tá? Então, vamos ver a questão novamente, depois para a resposta. Olha só. Então, na questão 1, analise a frase e defina o que é o modal verb, né? O que o modal verb expressa. Na letra A, I could ride a bike when I was 3. Né? Então, ele expressa o quê? Habilidade, possibilidade, pedido, dedução. Né? As respostas ali tendem a estar certas, né? Estarem certas. Vamos ver a letra B. Could you do me a favor? Poderia me fazer um favor? Ele expressa o quê? Habilidade, possibilidade, pedido, dedução. Letra C. We could study this book. Nós poderíamos estudar esse texto, esse livro, aliás. Ele expressa o que essa frase, né? A utilização desse could, né? Essa frase com esse modal could significa o quê? Né? Ele expressa habilidade, possibilidade, pedido, dedução. Vou mostrar para vocês agora as respostas. Olha só na letra A. Então, resposta da letra A, né? Aliás, todas as respostas, né? A letra A, habilidade, letra B, pedido e letra C, possibilidade. Todos os nossos alunos aí acertaram, gente. Parabéns. Na letra A, nós tínhamos, então, né, só para confirmar, né, o comentário. I could ride a bike when I was 3. Né? Eu podia andar de bicicleta quando eu tinha 3 anos. Né? Eu sabia, eu tinha essa habilidade, né? Então, de fato, ele vai indicar, né, ele vai expressar essa ideia de habilidade, tá certo? Letra B.
Could you do me a favor? Poderia me fazer um favor? Né? Então, a resposta, né, ele vai expressar essa ideia de pedido. Todos os alunos acertaram ali também. Letra C, we could study this book. Nós poderíamos estudar esse livro. Então, né, essa frase vai expressar aí possibilidade, tá certo? Muito bem, parabéns a todos os alunos que responderam, todos acertaram, tá? Continue aí trilhando esse caminho aí, tá? Estão indo muito bem. Por hoje era só e a gente se vê aí nas próximas aulas. Bye, bye!